Duas características importantíssimas também no análise do solo, análise e interpretação, é o carbono orgânico e a matéria orgânica. Você sabe para que serve o carbono orgânico? Sabe também para que serve a matéria orgânica? Como que ela se destaca no solo? Como você pode interpretar todas essas duas características? Não sabe? Então fica aqui, porque essa é a quinta aula da nossa série sobre interpretação e análise do solo. São 19 aulas, tá? E hoje é a quinta aula. E para não perder aquele costume, eu já vou pedir você para se inscrever aqui no canal. Por quê? Cara, isso ajuda demais a gente, tá? A gente tem nessa correria aqui do dia a dia. Se você se inscrever aí, curtir, né, ativar esse sininho de notificações, todas essas aulas dessa série vai chegar aí até você e você vai ser notificado. Assim você vai poder acompanhar conosco aqui todas essas aulas. Beleza? Então vamos lá, carbono orgânico e matéria orgânica. Vamos direto para a aula. Segue aí, hein? Entender um pouco sobre, além da interpretação, o que cada uma dessas características fazem no solo é importante demais, tá? Por isso, a aula de hoje vai falar sobre duas características que estão intimamente ligadas. É importante você saber como que é o comportamento delas no solo, tá bom? E também qual a importância de você saber o que é o carbono orgânico, o que é a matéria orgânica, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, o que é a matéria orgânica? Matéria orgânica é uma substância que está presente no solo que é proveniente da decomposição de elementos orgânicos, no caso, mortos de animais, restos também de vegetais, que estão ali em decomposição, que já foram decompostos no solo. Ou seja, se você pegar em 100% do solo, em torno de 5%, ou deveria ser o interessante, né, você ter como matéria orgânica. Tá? Então, ele compõe o solo. O solo é composto de minerais, que areia, silt, argila, né, que a gente já conversou isso lá na aula passada, na segunda aula, na verdade, né? E, além disso, o solo também é composto por ar e por água, né? Aí vai depender da umidade do solo, a composição desses dois, e 5% deveria ser a matéria orgânica, tá? Em torno de 5%. 5% no solo é maravilhoso, tá bom? Porque a gente vai entender nessa aula a importância dessa matéria orgânica. Então, a matéria orgânica, pessoal, não é essa casca de banana que está aí, ó. A matéria orgânica é depois que essa matéria orgânica, depois que desse material vegetal ou animal foi decomposto, tá certo? Por isso que ela é muito importante e essa característica ela é muito se destaca por grande parte da CTC do solo. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, tá ok? Já o que é esse carbono orgânico, tá? Já o carbono orgânico é um elemento químico, tá? Aquele carbono ali, ele pode estar presente no ar, nas plantas, no gás natural, ou seja, nos seres vivos, nas rochas. O carbono ele é presente em todas as estruturas que a gente conhece, tá bom? Mas, quando a gente está falando de carbono orgânico, este é proveniente aí dos animais, dos vegetais que foram decompostos, tá? Que está presente ali na matéria orgânica. Ou seja, para que eu possa determinar a quantidade de matéria orgânica, eu preciso saber primeiro qual a gente faz a análise do carbono orgânico, tá? Ou seja, da quantidade de carbono orgânico que está presente ali naquela amostra de solo. Esse carbono orgânico compõe em torno, tá, de 58% dentro da matéria orgânica. Então, quando eu pego uma amostra de solo, levo para ser analisada, pega-se ali a quantidade de carbono presente e estima-se, então, que é em torno de 58% da matéria orgânica. Bom, a gente vai ver isso também aqui no Tirando a Prova, ok? E que
que a gente pensa aqui quando a gente está falando, né, a importância, né, desse carbono orgânico e da matéria orgânica? Primeiro que ele é a fonte de energia, né, principal aí dos micro-organismos que estão presentes no solo e também dos nutrientes para as plantas, ou seja, a partir do momento que o micro-organismo ele entra em contato com essa matéria orgânica em decomposição, ele recicla os nutrientes, devolve os nutrientes para o solo, tá bom? E a planta, né, vai utilizar o nitrogênio ali como energia e o carbono, né, para decomposição desses tecidos vegetais e composição do tecido vegetal, na verdade. Então, é a partir do momento que eu tenho essa matéria orgânica, os micro-organismos vão ajudar a ciclar esses nutrientes, a fixar também esse nitrogênio no solo. Por isso é que é muito importante você ter matéria orgânica no solo. E os micro-organismos, né, vão utilizar esse carbono aí como fonte de energia, né, para a produção de proteínas, para sobreviverem, certo? Então, por exemplo, quando eu quero ter um solo rico em micro-organismos, rico para ter uma ciclagem boa de nutrientes, eu preciso ter matéria orgânica, eu preciso aumentar a quantidade de carbono orgânico. Se eu quero fazer, por exemplo, uma bioativação do solo, isso é muito comum, tá? A gente ouvir falar, assim, eu quero aplicar os micro-organismos aí para que eu possa fazer essa bioativação. Cara, se você vai ter uma longevidade desses materiais biológicos que você vai estar colocando a partir do momento que você incrementar a quantidade de matéria orgânica, certo? Então é necessário você ter uma boa matéria orgânica para você ter uma bioativação do solo, uma longevidade dos micro-organismos importantes, tá bom? E qual é essa importância, né, dessa matéria orgânica para o solo, do carbono orgânico também? Aqui está representado, né, uma raiz, onde tem a argila do solo ali, com os seus íons negativos e os cátions ligados na argila do solo. Veja que esses cátions que estão ligados na argila, eles preenchem, né, essa carga total ali de cada uma dessas partículas. No entanto, quando eu comparo a argila, que é a menor partícula do solo, com a matéria orgânica, certo? Você vai ver aqui do lado que a partícula do solo, humus e ou argila, essa matéria orgânica ela é infinitamente menor do que a argila. E se você lembrar de física do solo, você vai entender que quanto menor for a partícula, maior a área de contato, maior a superfície de contato, ou seja, quanto menor a partícula, melhor vai ser para esses nutrientes ser retidos e disponibilizados. Portanto, se a matéria orgânica é infinitamente menor do que a argila, é muito menor porque é uma substância, eu vou reter mais e também ter a capacidade de disponibilizar maior quantidade de carga, ou maior quantidade de cátions. Isso significa que quanto maior a quantidade de argila, maior a minha CTC, né? Capacidade de troca catiônica. Se eu tenho uma quantidade de cargas, né, uma capacidade catiônica muito melhor no solo, quer dizer que eu vou ter um solo com maior capacidade de fornecer e reter nutrientes importantes para a planta. Então, eu falo nas minhas aulas, quando eu estou em contato com a galera aqui, que 95% da CTC do solo é responsável pela matéria orgânica. Ou seja, olha a importância dessas partículas, dessa característica do solo, que é a matéria orgânica. É você o quê? Reter e disponibilizar nutrientes. Fora que essa matéria orgânica ela é rica em micronutrientes que vão ser ciclados cada vez mais, ok? No entanto, aí vem a pergunta, Tiagão, como é que eu faço para aumentar a quantidade de matéria orgânica, de carbono orgânico no meu solo? Através de manejo do solo, tá? Como esses manejos? Utilizando aí, por exemplo, práticas conservacionistas, tá? O
que aí a semeadura direta, né, a formação de palhada, tem que formar bastante palhada. E aí que eu falei, né, quer bioativar o solo, quer ter muito micro-organismo no solo benéfico para ciclar os nutrientes, tem que fazer uso de práticas conservacionistas, semeadura direta, adubação verde, tá? Aplicação de compostos orgânicos também auxilia, que ácidos úmicos, flúvicos, né? E aplicação de estercos de animais, os chorumes, tudo isso aumenta a quantidade de matéria orgânica. Agora também, né, grande parte das empresas perceberam a importância de você ter no portfólio um organo mineral, né? Também uma fonte interessante, eu acho uma fonte com pouca quantidade de matéria orgânica, mas é uma fonte interessante para aumento de matéria orgânica no solo, tá bom? Então é importante você entender que o que vai melhorar a matéria orgânica no seu solo é não revolver o solo. Você vai perceber isso, porque se você faz práticas conservacionistas, semeadura direta, adubação verde, você mantém a palhada. Isso vai ser bom para diminuir o impacto da chuva no solo, diminuindo assim também a erosão, para regulação térmica, né? Porque ela vai sofrer, interferir ali como um filtro, não aquecendo o solo de forma muito rápida, né? Então é importante você ter aí essa palhada no solo, fazer práticas conservacionistas. Tiago, mas cara, meu solo está compactado. Que tanto que está compactado? Será que eu não consigo um equipamento que possa descompactar o meu solo sem fazer o revolvimento? Tiago, mas eu tenho que fazer aí uma correção do solo, tem que corrigir o solo. E correção, Tiago, você sabe que só funciona se incorporar. Por causa dessa tecnologia ainda um pouco arcaica, mas funciona, tá? Do calcário, que é a aplicação superficial e depois a incorporação, só funciona se incorporar, porque senão você tem que reduzir dose. Isso a gente já conversei aqui, já falei algumas aulas aqui, que funciona, o calcário funciona muito bem, e tanto é que é utilizado até hoje. Tem que usar, galera, tem que usar sim, mas entenda, calcário só funciona se incorporar. Aplicação superficial, a ação dele é menor, tanto é que você tem que reduzir um pouco a quantidade, tá bom? Não sou contra, de forma nenhuma, sou incentivador, tem que aplicar e aplicar em muito, tá? No entanto, da forma correta, tem que incorporar. Se não incorporar, tem outras fontes, tá? Adubos aí que estão vindo de forma especiais, no caso, que tem a capacidade de correção de forma mais imediata e também faz o que ele percolar, né, esse material, esse cálcio, né, ele descer no solo. É importante o cálcio, o magnésio descer no solo. Então tem que usar práticas para você incorporar em grandes profundidades, né, em maiores profundidades o cálcio, o magnésio, o potássio, todos os outros nutrientes para que sua planta possa explorar cada vez mais essa parte radicular, tá ok? Mais importante também é você lembrar que você deve, cara, de verdade, clicar aqui, ó, nesse sininho, se inscrever, tá vendo? A importância, é importante a matéria orgânica, mas é importante você também contribuir, tá bom? Porque isso me ajuda aqui, ok? Mas vamos agora direto para a nossa interpretação, né? Porque aqui, ó, você tá vendo uma análise do solo. Esta análise vai até o final dessa série, vai até o final do minicurso. E você pode perceber que a aula 3 está aqui no canto direito de baixo, aqui, ó. Você vai ver que nós interpretamos esse solo como um solo argiloso, lá na aula 3. Não viu? Então volta. Agora não. Termina de assistir essa aula, depois você vai voltar lá para ver como que a gente chegou nesse contexto aqui para determinar que um solo argiloso. Já aqui no canto esquerdo, né, aí no meio da tela, você vai ver que o pH foi interpretado na aula 4. Nós interpretamos o solo, né, com pH baixo, tá bom? pH 5 com pH baixo. Por isso que é importante você acompanhar as aulas. Não viu essa aula? Então espera essa aqui acabar, depois você volta lá e assiste a aula de número 4, porque a aula hoje é a aula número 5 e nós vamos falar sobre
a interpretação do carbono orgânico e da matéria orgânica. E começando aqui pelo carbono orgânico, tá? Qual a quantidade de carbono orgânico presente na minha análise do solo? Está aqui no canto esquerdo, 43 gramas por decímetro cúbico. Do outro lado aqui, você vai ter a interpretação do carbono orgânico, né? Ou seja, os níveis, a escala de disponibilidade, que vai de muito baixo, muito bom ou alto, tá bom? Mas tem uma coisa importante aqui, ó. Tá vendo que nessa setinha em verde aí, ó, eu tenho marcado do lado esquerdo no carbono orgânico, está em gramas por decímetro cúbico. Já abaixo aí do item carbono orgânico está em decagramas por quilograma. Nós temos que converter, tem que ser a mesma unidade. E convertendo de gramas por decímetro cúbico para decagramas por quilograma, você vai dividir por 10, tá? Você vai dividir por 10. Ou seja, convertendo aí, então, 43 dividido por 10 vai ser 4,3. Somente assim você vai conseguir observar e fazer a interpretação, porque observe, menor ou igual a 40 está muito baixo, maior do que 4,6 vai estar muito bom. Se está lá 43 em gramas de diferença, você nunca vai chegar numa interpretação correta. Por isso que você tem que converter. E convertendo de gramas por decímetro cúbico para quilograma, né, decagrama por quilograma, você vai dividir por 10. Sendo assim, fazendo a nossa interpretação aqui, 4,3 está maior do que 4,606, né? Então, para a nossa interpretação, está aqui muito bom ou alto. Eu coloquei ali, ó, na resolução abaixo do 43 ali, a letra A. Ah, o que é isso, Thiago? Se você perceber aqui, ó, no finalzinho do vídeo, aqui embaixo, né, tem uma classificação bem pequenininha. Bzinho para baixo, MB muito baixo, MM médio, B bom e A de alto. Então, eu estou utilizando a sigla A, né, para que a gente possa determinar como alto ou muito bom, ok? Vamos agora para interpretação da matéria orgânica, e se você perceber, também você vai ter que converter. Só que agora ela está em porcentagem e eu tenho que converter para decagrama. No entanto, fica mais fácil. Por quê? Porque a porcentagem, 1%, né, a porcentagem é igual a decagrama. Então, você vai multiplicar por 1, ou seja, tudo que é multiplicado por 1 vai ser ele mesmo, né? Então, a porcentagem ou decagrama, tanto faz, tá bom? Por que eu trouxe isso? Por causa que o laboratório aqui trouxe essa conversão, certo? Então, eu trouxe em porcentagem. E a análise aqui, de acordo com a quinta aproximação de Viçosa em 1999, está em decagrama, tá bom? Mas é a mesma, é igual. Porcentagem de decagrama por quilograma é a mesma coisa. Então, fazendo aqui, ó, 7,4 está maior do que 7. Então, da mesma forma, vai estar alto. Não coloquei o Azinho aqui, né? Coloquei sim, olha aqui, olha o Azinho aparecendo aqui para você. Agora apareceu para mim primeiro, mas agora está aparecendo para você aqui. Então, está alto, muito bom, tá? Então, para essas características, né, que eu estou analisando, que é o carbono orgânico e a matéria orgânica, está alto no solo, está muito bom, isso é joia. E para tirar a prova, né, Thiago, não entendi aquele 58% não. Dá uma olhadinha aí. O carbono orgânico compõe 58% da matéria orgânica total. Então, se eu pegar 4,3, dividir por 7,4 e multiplicar por 100, que é uma regra de 3, tá? Eu vou ter aí 58,11%, ou seja, está próximo daquilo que a gente falou que compõe essa matéria orgânica, ok? Então, pessoal, observem aqui o que a gente fez até agora, na aula 5, tá? Nós estamos aqui com quase 20 minutos de vídeo, vamos passar a régua aqui rapidinho, tá? Aula 3, falando sobre a física do solo, aula 4, sobre o pH, e a aula 5 aqui sobre o carbono orgânico e
a matéria orgânica. Beleza? Então você gostou? Gostou mesmo? Então curte, se inscreve, compartilha isso aí, né? Ativa esse sininho também, porque isso me ajuda demais, tá? Eu falei na aula passada que seria a análise do cálcio, mas eu me confundi e ficou aqui com a aula da matéria orgânica. Mas na próxima aula, certeza absoluta, é o cálcio, tá? Então eu te espero lá, tá? Até a próxima aula. Valeu, hein? Até breve!